Olá, amada igreja, bom dia! É com muito prazer que começamos mais uma escola bíblica dominical nesse domingo. Iniciamos também mais um novo trimestre e esse trimestre iremos estudar a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Eu gosto sempre de informar quem é o autor, de dar os créditos ao autor da revista do trimestre, quem escreveu. E quem escreveu nesse trimestre foi o pastor Alanar Romão Caldas. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, licenciado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Exegese e Interpretação Bíblica pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, Rio de Janeiro, mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ordenado ao Ministério da Palavra desde 1991 pela Primeira Igreja Batista de São Vicente Ferrer, em Pernambuco, pastoreou a Primeira Igreja Batista em Santa Rita, na Paraíba, e foi diretor executivo do Campo Paraibano. Pastoreia atualmente o rebanho do Senhor em Mossoró, Rio Grande do Norte, casado com a doutora Raine Kate de Araújo, pai de 2 filhos. Esse é o autor da revista Compromisso desse trimestre, A Doutrina de Deus. E para nós darmos início à nossa aula de hoje, eu solicito ao nosso querido irmão Ricardo para fazer a leitura do texto áureo, que está em Êxodo capítulo 15, versículo 2. Por favor, irmão Ricardo, faça a leitura aí do texto áureo. Bom dia, irmãos, amém? Com muita alegria que a gente participa dessa EBD e vamos recitar o versículo Êxodo 15, versículo 2, que diz assim: O Senhor é o meu forte defensor, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu cantarei a sua grandeza. Glórias a Deus pela palavra do Senhor, que nos fortifica, que nos encoraja, né? E que nos orienta. Glória a Deus por tudo. Agradeço aos irmãos, né? Que os irmãos tenham uma ótima EBD, um ótimo culto, né? E uma ótima semana. A paz de Cristo para todos. Amém. Muito obrigado, meu irmão, por estar nos ajudando aqui na nossa escola bíblica. Nós vamos chamar o primeiro professor nessa manhã, e a primeira lição desse trimestre é: Deus é único e eterno. Essa é a primeira lição do trimestre. Deus é único e eterno. E ela está baseada no texto que o irmão acabou de ler, que é Êxodo capítulo 15, versículo 2. E o primeiro professor dessa manhã vai nos falar sobre o único Deus verdadeiro exaltarei, que está baseado o texto, que está baseado mais ou menos em Êxodo capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. E para falar sobre isso, eu convido o nosso querido professor Rafael. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês, que de fato possamos ter uma manhã de contemplação ao Senhor. E nós contemplamos o Senhor estudando também acerca da palavra dele. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. A nossa caminhada cristã ela não deve ser encerrada nesse processo de conhecimento e de busca por Deus. E nessa manhã eu estou aqui para partilhar um pouco acerca da lição Deus é único e eterno. É o nosso recorte para essa manhã. E acredito que todos nós saibamos que o Senhor ele é único e que ele é eterno, né? Seriam 2 características que nós teríamos muito claras, né, no nosso entendimento acerca de Deus. Mas nós vivemos um tempo hoje tão voltado à reflexão acerca de outros deuses, de outras divindades, porque nós consideramos importante tratar a ideia do Deus único e do Deus verdadeiro. Quando nós voltamos para a história, nós vamos perceber que cada povo tinha a sua divindade. Cada povo tinha o seu Deus e aquele em quem eles confiavam. Só que ao longo dessa história vai surgir um povo, e esse povo vai apresentar para nós um Deus totalmente diferente. E esse Deus nós consideramos hoje o nosso Senhor, Deus único e verdadeiro.
Eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Nós leremos do verso 1 ao verso 6. O texto diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e preparei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e o seu exército, seus capitães escolhidos também foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Nós vamos perceber com esse povo que eu citei para vocês, o povo de Israel, uma experiência fantástica de conhecimento acerca desse Deus único e verdadeiro. Eles passam a ter experiências com o Senhor, e essas experiências vão mostrando a ele que tudo que eles tinham aprendido dentro da realidade do Egito, nós sabemos que os egípcios eles tinham diversas divindades, eles tinham divindades para ocasiões diferentes, para momentos diferentes, para circunstâncias adversas. E aquele povo descendente de Israel, eles vão perceber que para eles não existia a necessidade de diversos deuses. Para eles não existia a necessidade de uma legião de deuses. Para eles bastava um único Deus. Bastava aquele que era, de fato, poderoso para fazer muito mais do que eles pensaram, muito mais do que eles pediram. Esse é o Senhor. E partindo dessa ideia, eu gostaria de dividir com vocês de forma breve 3 pontos. 3 pontos que podem provocar uma inquietação sobre a quem nós devemos louvar, a quem nós devemos celebrar, a quem nós devemos entender de fato como aquele que é todo poderoso. Por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos vivenciando um momento em que a sociedade ela tenta colocar como algo aceitável e algo verdadeiro opiniões distintas acerca de Deus, opiniões distintas acerca da fé. Nós entendemos que precisamos respeitar o direito do outro de decidir a sua fé. Mas isso não faz com que o pensamento apresentado seja um pensamento que nós precisamos tomar como verdadeiro. Então, se você ouvir, não, existem vários deuses, existem várias divindades, nós sabemos que isso não é verdade. E a quem nós vamos destinar o nosso louvor, a quem nós vamos destinar a nossa vida é o Senhor. Moisés, nesse texto que nós lemos, ele vai reconhecer o tamanho da salvação que foi oferecida pelo Senhor. Moisés ele vai reconhecer o momento extremamente adverso que ele e os seus estavam passando e que eles foram livrados somente pelo Senhor, e eles vão entender a partir disso que o Senhor é força e o Senhor é que propõe salvação, propõe escape. Então qual a conclusão que Moisés vai chegar, meus irmãos e minhas irmãs? Para esse Senhor eu cantarei. Para esse Senhor eu entoarei louvores. Então se eu te perguntar, a quem você cantará louvores? Eu tenho certeza que você me responderá, ao Senhor dos Exércitos. Por que cantarei louvores? O que é que me motiva a cantar um louvor? O que é que me motiva a louvar? Um dos fatores principais nesse processo é o reconhecimento.
de que Deus é único. E por ser único, Ele é maravilhoso. E, consequentemente, você passa a entender a necessidade de louvar esse Deus, de cantar a esse Deus. Você passa a entender que esse Deus único, maravilhoso, poderoso, Ele luta ao seu lado, Ele está ao seu lado nos momentos das provações, das adversidades. Nesse tempo que nós estamos experimentando, tempo de grande sofrimento e dor, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está enxugando as nossas lágrimas e por isso também nós cantamos louvores a Ele. Nós entoamos louvores àquele que nos salvou. E por fim, como cantarei louvores? Como louvarei ao Senhor? Louvar o Senhor precisa ser uma experiência de totalidade. Você não pode louvar o Senhor de forma parcial. Você precisa entender que louvar o Senhor é você reproduzir as maravilhas dele. Louvar o Senhor é você cantar tudo aquilo que Ele já fez ao longo da história e tudo aquilo que Ele já fez particularmente na sua vida, a sua experiência com Deus. Mas, Rafael, eu ainda não tenho essas experiências com o Senhor, eu não tenho essas experiências de livramento, de cura. Mas você tem a experiência da salvação, se você crê em Jesus. Se você já creu em Jesus como seu Senhor, você tem a experiência desse Deus que te salvou, que te resgatou, que te libertou. Da mesma forma como nós lemos na Bíblia Sagrada, nesse texto tão profundo, tão rico, em que nós vemos a experiência de salvação, de libertação do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, também foi alcançado por esse Deus. A força dele te sustenta, a salvação dele te alcançou, a consolação dele guarda o seu coração e enxuga as suas lágrimas. Afinal, ele é o Deus único e verdadeiro. Apenas a ele nós exaltaremos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que possamos continuar aprendendo na nossa EBD. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Rafael, por estar sempre disponível para nos apoiar na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu faço questão de agradecer, Rafael. Os irmãos não imaginam como é trabalhoso essa EBD chegar até os irmãos, da forma como os irmãos estão acompanhando aí, toda certinha. Não é fácil para você convidar o professor aceitar a aula, o professor mandar a aula, a gente conseguir encaixar tudo isso, e às vezes algum outro professor falta na hora, aí eu preciso de alguém que esteja pronto, disponível para poder assumir o lugar do professor que não pôde, por algum outro motivo não pôde dar aula. E o nosso querido professor Rafael sempre está disponível. Na hora que eu chamo, ele está ali pronto para poder atender o nosso pedido. Professor Rafael, lhe agradeço, meu irmão, de coração. Tá gostando da nossa EBD, meu irmão? Tá vendo aí embaixo aí, ó, dê um cliquezinho aí, onde tá o dedo polegar direito aí, ó, dê um cliquezinho dizendo que o irmão tá gostando da nossa EBD. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 33 e 34. E no versículo 33 e 34 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Versículo 33 e 34. Em outra versão, diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele vai para o 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu, versículo 35, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente.
Meus irmãos, nós podemos conhecer a mente do homem e às vezes nós nem conhecemos. Há pouco dia eu estava assistindo uma entrevista com um psicólogo, um psicólogo forense, ele falando sobre aquela Susana von Richthofen. E ele dizendo que ela é tão maquiavélica, ela é tão manipuladora, que ele demorou mais de anos para poder conseguir identificar a mente daquela criatura. E ele disse que ela consegue persuadir, ela consegue enganar tão bem que ela conseguiu enganar o carcereiro, o promotor, o juiz, mas os colegas de cela, da forma que ela consegue manipular as pessoas e esconder a verdadeira personalidade que ela possui. Mesmo assim, depois de algum tempo, ele conseguiu identificar o grau de personalidade dela, a personalidade que ela tem, a personalidade perversa que ela tem. Mas ele conseguiu identificar a personalidade dela. Ser humano como todos nós. Agora, meus irmãos, quando a gente vai partir para Deus, quem é que consegue identificar o coração de Deus, a mente de Deus? Quando falamos de doutrina, podemos enfatizar um conjunto de ensinamentos religiosos. No estudo da teologia bíblica, a palavra de Deus pode ser sistematizada em estudos temáticos específicos. A proposta desse período visa verificar e aprofundar o estudo sistemático da Bíblia sobre Deus. Vamos procurar conhecer um pouco sobre as condições de Deus, como ele nos vê como ser humano. Até porque é o seguinte, nós somos criaturas, nós somos obras criadas por Deus. E aí ele nos conhece, mas nós não temos essa profundidade de conhecer, de ter essa percepção sobre a mente de Deus. Nós temos uma descrição da pessoa de Deus através da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que toma como base texto da Escritura Sagrada. Vale a pena ressaltar que essa declaração doutrinária é da Igreja da Convenção Batista Brasileira. Os irmãos vão observar aí várias outras questões doutrinárias de outras denominações, de seitas, mas que não nos diz respeito e não me interessa. O que nos interessa é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual a Igreja Sião faz parte. Fui claro? Eu acho que devo ter sido bem claro. E, portanto, apresenta o conceito de Deus fundamentalmente bíblico. O conceito de Deus, a doutrina de Deus, a qual a Igreja Batista Sião segue, é um conceito totalmente bíblico. E nele diz o seguinte: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente e é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso a ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. É nesse conceito que nós vemos Deus, de acordo com a Convenção Batista Brasileira, é esse conceito tirado das Escrituras Sagradas. Fui claro, meus irmãos? E é isso que nós acompanhamos. Eu agora, inclusive, vou chamar o próximo professor que vai falar um pouco sobre essa supremacia de Deus. E para isso eu convido o nosso querido professor Jurandir. Paz e graça, queridos irmãos, Shalom Adonai. Hoje nós vamos ver a lição Deus é único e eterno. Essa lição ela é fundamentada no 15º capítulo de Êxodo, no Cântico de Moisés. Eu devo dizer que nós estamos começando um novo trimestre, tá? Com o tema A Doutrina de Deus. Vamos ver então a doutrina de Deus, né? E vamos então começar. Eu quero começar lendo aqui esse Cântico de Moisés. Depois de 430 anos de escravidão,
Os israelitas, eles são salvos pelo poder de Deus, e Moisés então canta, exalta o Senhor com esse cântico. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 13, do 13 ao 19, né? O cântico vai bem antes, começa a partir do versículo 1, claro, né? Mas aqui o autor, ele selecionou a partir do versículo 13. Então, a partir do versículo 13, nós vamos ler esse cântico e vamos descobrir aqui algumas características que fazem parte do agir de Deus na vida dos seus servos. A parte que nos coube são duas: a supremacia do Deus único sobre todos os povos, e aqui a gente vai ler o cântico de Moisés, a partir do versículo 12, 15, 12 a 19, e depois, somente o Senhor é solícito para com as necessidades do seu povo, né? Com a sua supremacia, o Senhor é bondoso para com as necessidades do seu povo, baseado no Salmo 86. Então vamos começar lendo essa parte, não é nem o cântico inteiro, essa parte do cântico de Moisés. Moisés aqui está muito feliz, os irmãos podem imaginar como é libertar-se de qualquer forma de opressão, e no âmago da sua alegria, ele então tece esse belo cântico ao Senhor. É o cântico de Moisés. Vamos ver aqui a partir do versículo 13. Diz aqui assim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste. Ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleirianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas no mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Louvado seja Deus. Então, esse cântico, ele nos diz que o Senhor salva o seu povo. Eu acho que é uma compreensão das mais maravilhosas essa, entender que nós temos um Deus que é um Deus salvador, um Deus que salva o seu povo. Então o autor, ele selecionou aqui algumas características desse hino, né, desse cântico, para falar sobre a supremacia de Deus. E aqui nós temos no versículo 13 que Deus mostra o caminho, né? Então Deus mostrou o caminho para aquele povo que estava custodiado, aquele povo que estava escravizado, que estava sofrendo. Deus, ele guiou aquele povo, né? Orientou aquele povo o caminho, mostrou o caminho da libertação. Nosso Deus é um Deus que liberta, ele nos mostra o caminho de fuga, o caminho para a liberdade. No versículo 13, nós temos aqui que o Senhor remiu, ou seja, livrou, né, aquele povo que estava cativo. Salvaste com a tua força o seu povo. Então o Senhor salvou, remiu, livrou aquele povo da escravidão. O Senhor, quando opera, ele salva, ele liberta. Então guiou, remiu e conduziu. No versículo 13 nós temos essas três características da ação de Deus na vida do seu povo: guiar, remir e conduzir, né? Aqui ainda no versículo 13 diz que ele conduziu. Veja que no versículo 13 nós começamos dizendo que ele guiou, mostrou o caminho. Mas ele não só mostra o caminho, mas ele também conduz, né? Ele também não só indica, mas ele acompanha. A ideia é essa: o Senhor acompanhou Israel
desde o Egito até Canaã. E é assim que ele faz conosco, ele nos liberta e vai nos levando do nosso cativeiro até o lugar de refrigério. Versículo 13, né? Conduziu, o levaste à habitação da tua santidade. Então o Senhor vai nos conduzindo ao lugar, né, de refrigério, ao lugar de repouso. E não só isso, mas também, além de guiar, remir e conduzir, nós temos que o Senhor nos adquire, né? O Senhor adquiriu, né? Adquiriu o seu povo. Versículo 16 diz aqui assim, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste, né? O Senhor adquiriu aquele povo, o Senhor tornou aquele povo propriedade sua, e nós somos propriedade dele. Nós fazemos parte da comunidade de Israel, nós somos introduzidos na comunidade de Israel, né? Nós que éramos oliveira selvagem, fomos enxertados na natureza, na oliveira natural, né? Então nós fazemos parte dessa herança que vem de Israel. Ele nos adquiriu para si, né? Ele nos comprou, ele fez propriedade dele, sobretudo agora com o sangue de Jesus, louvado seja Deus. No versículo 17 diz que ele plantou, deixa eu ler aqui para os irmãos, né? Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. Diz que ele plantou aquele povo no monte da herança dele, né? Ou seja, ele não só salva, não só guia, não só conduz, mas também faz com que aquele povo que ele adquiriu cresça, né? Então a ideia é essa, é uma ideia de perenidade, de estarem fixados em crescimento, produzindo frutos. Então o Senhor nos liberta para produzirmos frutos. Olha que hino maravilhoso que vai narrando aí, né, todo o processo da salvação. Nosso Deus é um Deus salvador, louvado seja Deus. Então versículo 17, plantou, né? Ele está fazendo crescer, nós estamos crescendo na graça, de graça em graça. No versículo 17 ainda, diz que ele estabeleceu, deixa-me ler aqui, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então o Senhor estabeleceu o povo de uma vez para sempre. Nós somos estabelecidos pela predestinação divina, pelo querer divino, somos estabelecidos, né, de uma vez por todas, para sempre. E aí nos dá a ideia de estabilidade. Esse amor do Senhor, que é o amor Reset, significa um amor perene e eterno. Nós somos estabelecidos no monte da sua herança. E aqui no versículo 19, o último que nós vamos ver aqui, diz que ele cuidou, enquanto os inimigos são sepultados no fundo do mar, os egípcios com aqueles guerreiros todos, né? Os israelitas passaram em terra seca, pelo meio do mar, né? É a ideia de segurança. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos conhece, conhece a nossa estrutura, então ele cuidou do seu povo. De lá o versículo 17, né, que os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Nós também, nas nossas dificuldades, passamos a pé enxuto. Nas nossas angústias, ele nos conduz, nos estabelece, ele cuida de nós, ele está conosco todos os dias. É por isso que esse é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso. Mas aqui o autor prossegue e ele vai dizendo que este Deus que fez tudo aquilo por Israel e que faz tudo a mesma coisa por nós, né? Ele é solícito, né, para com as necessidades do seu povo. E ele aqui se fundamenta no Salmo 86, de 1 a 10. Eu não vou ler para nós não perdermos tempo. Mas aqui as características desses salmos, a gente vai vendo que no versículo 1 diz que Deus ele age indistintamente a todos quanto peçam a ele, se voltem pedindo a sua misericórdia. Ele é solícito. No versículo 2 diz que Deus ele age salvando, porque é próprio da sua natureza salvar, redimir, libertar. No versículo 3 desse salmo, né, nós estamos agora no Salmo 86, diz que Deus ele age com empatia, ele se compadece, é um Deus misericordioso, não é um Deus distante, é um Deus que age com empatia, com misericórdia. Ele se compadece daqueles que clamam a ele continuamente, é o versículo 3. O versículo 4 diz que ele age nos dando alegria. O Senhor nos alegra saber que esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, nos ouve,
nos enche de alegria. Que alegria eu sinto nas madrugadas, quando eu oro aqui nesse lugar, sozinho, às 3 horas da manhã, às 4 horas, buscando ao meu Deus, e a alegria inunda o meu coração, sabendo que Ele está presente. É o versículo 4, ele nos dá alegria. O versículo 5 diz que Ele age com misericórdia, porque Ele é pronto para perdoar e cheio de amor para com todos que o invocam. Misericordioso, novamente. Versículos 6 e 7 diz que Ele age com prontidão, né? Ou seja, Ele não tarda em responder, né? Ele responde no momento certo. Às vezes nós queremos adiantar o relógio de Deus, mas Ele age no momento certo, não no nosso momento, não quando nós queremos. Às vezes a resposta de oração pode ser rápida, na nossa perspectiva, pode demorar, pode ser um tempo mediano, mas a Bíblia diz que Ele age no momento certo. Louvado seja Deus. E Ele age com singularidade, ou seja, Deus conhece cada um de nós, na sua particularidade. Uma coisa interessante é que Ele é o Jeová Rafá, né? O Deus que cura, o Deus que é médico. Mas aqui a ideia, irmãos, não é o médico, aquele médico de um atendimento impessoal, geral, mas é um médico particular. É um médico, vamos dizer assim, o médico de família, aquele médico que conhece os seus problemas, conhece as suas necessidades. Então Deus, Ele age na singularidade, né? E Ele age poderosamente. Então são essas as características que o autor coloca aqui. Nesse semestre, nós vamos estudar a doutrina de Deus, tá? A doutrina de Deus, ela é vista lá no seminário, na teologia sistemática. Eu tenho aqui alguns livros de teologia sistemática que trata da doutrina de Deus, né? Esse aqui de Millard Erickson, muito bom. Esse aqui de Wayne Grudem, né? Teologia sistemática, muito bom, né? Temos esse mais simplesinho aqui, que é Os Atributos de Deus, de um autor chamado Pink, né? Esse livro é muito conhecido, muito bom. Então, esses livros tratam dos atributos de Deus, da natureza de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que, na minha forma de ver, a melhor interpretação de Deus, né? Se bem que a teologia sistemática também está certa, ela fala dos atributos, das qualidades de Deus, do ser de Deus, de maneira teórica e sistemática. Mas eu, na minha particularidade, eu prefiro entender, compreender, me aproximar da natureza de Deus lendo as parábolas de Jesus, os machals, né, que nós vimos nas aulas anteriores, porque as parábolas são parábolas do reino. Jesus, através do discurso do reino, ele está falando sobre a natureza de Deus. E quão maravilhosa é essa natureza de Deus, né? O reino de Deus, essa ideia de reino de Deus, traduz a natureza de Deus. Enquanto os judeus esperavam, né, ali naquela época do século I e um pouco antes, esperavam o juízo de Deus, eles aguardavam que Deus viesse para julgar o seu povo. A compreensão era essa. Eles então estavam se preparando para aquela nova era, né? João Batista ali batizando para a remissão dos pecados, para que o povo retornasse a Israel santificado, porque havia a iminência da volta de Deus com seu juízo. Jesus vai dar uma outra compreensão, tá? Então a pregação de Jesus prioriza não o juízo de Deus, mas a sua grande salvação, a sua grande misericórdia. Não é que Jesus despreze o juízo de Deus, não. Mas naquele momento em que ele veio, ele priorizou não o juízo de Deus, mas a misericórdia de Deus. Jesus coloca Deus como Deus amoroso, né? Um Deus que é cheio de compaixão, um Deus que está se aproximando das pessoas. O reino de Deus começa ali naquela época. Se os irmãos quiserem ir no lugar certinho onde começa o reino de Deus, o momento inicial, vá para a Galileia, né? Lá na Galileia é ali que começa, entre os pobres, entre os camponeses, entre os pescadores, entre aqueles marceneiros, construtores. É ali que começa o anúncio do reino de Deus, né? O reino de Deus é cheio de amor, de libertação. A ideia do reino de Deus, né, não é a ideia de um Deus longínquo,
mas um Deus que se aproxima, um Deus que está cada vez mais próximo, um Deus que está libertando, um Deus que está se aproximando das pessoas, né, com o intuito de libertá-lo de tudo aquilo que o desumaniza, de tudo aquilo que o oprime, de tudo aquilo que destrói a natureza humana. Jesus sabe quem é o pai da malignidade, então ele vai desconstituindo, ele vai libertando, ele vai anunciando o grande amor de Deus, porque aquelas pessoas tinham a compreensão de Deus como um juiz implacável, e não é assim. Deus é amor. Então quando a gente pensa em Deus, a gente tem que pensar num pai amorável, né? No Abá, no paizinho, no pai próximo. Essa é a compreensão do reino. Jesus então vai dizendo que o reino de Deus chegou para todos eles, né? Deus, ele não quer chegar como um juiz, ele quer chegar como um pai amoroso, né? Um pai cheio de perdão, de amor, de compaixão, um pai que liberta. Tudo aquilo que nós lemos lá no Salmo de Moisés, no Cântico de Moisés, se concretiza em Cristo, porque esse, o nosso Deus, é um Deus libertador. É por isso que nós temos de ter a compreensão, irmãos, que o nosso Deus, ele nos liberta das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas inseguranças, nos liberta de ideologias, né, de pessoas movidas por torpe ambição, por enganadores. O Espírito de Deus nos liberta. É por isso que está escrito, né, lá em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então você não pode viver uma vida cheia de opressão, cheia de insegurança, de dor, né? Porque o Espírito do Senhor é o Espírito de libertação. Gálatas 5,1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então somos livres, somos libertos, né? Temos uma alma pacificada no Senhor. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa, né? A nossa passagem. Então é esse o conteúdo da lição, né? A grande libertação do nosso Deus, o reino que já chegou, que está evoluindo e que vai se consumar no futuro, que é um reino de liberdade, é um reino de amor, é um reino de felicidade, né? Não é um reino de opressão, não é um reino de insegurança, de medo, não é um reino de coisas obscuras, de enganos, é um reino de alegria. Essa é a proposta de Jesus de Nazaré, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia, encha o nosso coração de felicidade, né? E nos torne cada vez mais próximo dele, e nos torne cada vez parecido com a imagem do seu Filho, e nos prepare para o grande dia em que vamos encontrá-lo. Amém. Muito obrigado, professor Jurandir. E aí, o irmão está gostando da nossa EBD? Já viram que as aulas aqui são baseadas realmente, os professores aqui trabalham em cima das escrituras sagradas. E eu gosto muito da aula de Jurandir, porque a aula de Jurandir, ele faz um levantamento histórico, ele faz um levantamento bem detalhado do assunto. E nós vamos para outra professora agora também, que é extremamente técnica e conhecedora das escrituras quando ela dá aula. Vamos agora ouvir nossa querida irmã Sara Menezes. Ela vai falar um pouco sobre uma vida singular para um Deus singular e a singularidade da sabedoria divina. Por favor, Sara, nos fale um pouco sobre isso. Bom dia, meus irmãos. A graça, a paz, a alegria de Jesus, amém? Vamos dar continuidade à nossa lição, certo? Eu vou estar dando continuidade e finalizando com os dois últimos tópicos da lição, que é o final do capítulo 86 de Salmos e uma parte do capítulo 8 de Provérbios, tá bem? Nós vamos estar vendo mais alguns atributos de Deus. E por que, meus irmãos, é tão importante a gente conhecer os atributos de Deus? Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós vamos sendo transformados por Ele e cada vez mais vamos sendo mais parecidos com Jesus. Porque esse é o propósito de Deus para nós, não é mesmo? Lembram lá de Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Aí ele continua. Porque aqueles que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus,
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos transformados em irmãos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, essa é a importância de nós conhecermos a Deus, certo? Então, vamos lá ver alguns atributos de Deus a partir desses dois últimos tópicos da lição? Vamos lá. O penúltimo tópico diz respeito ao Salmo 86, versículos 11 a 17. Vou ler com os irmãos, tá bem? Diz assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele é muito rico. Conforme o salmista vai falando, a gente vai conseguindo perceber várias características de Deus descritas no próprio texto. E eu vou estar levantando, algumas dessas características a partir desse texto com os irmãos, tá bom? Logo, ele já começa no versículo 11 falando: Ensina-me os teus caminhos, ó Senhor. A gente vê que Deus é um Deus que ensina, não é? E trazendo à memória, que Deus ele é a Trindade Santa, eu lembrei daquele versículo que Jesus fala que iria pedir ao Pai para que enviasse um conselheiro. E esse conselheiro iria nos ensinar e nos lembrar aquilo que Jesus nos disse. Então Deus é esse Deus que ele é conselheiro e que ele ensina, que ele está sempre nos ensinando e está conduzindo o nosso caminho. Então, segundo atributo de Deus percebido nesse texto, Deus ele é misericordioso. Em algumas versões, quando fala no versículo 13, pois grande é teu amor para comigo, em algumas outras versões tem, pois grande é a tua misericórdia para comigo. E eu acho bem interessante essa relação da misericórdia com o amor, e como a Bíblia traz isso uma coisa muito intrínseca. E às vezes muda até nas versões, é traduzido como se fosse a mesma palavra, Teu grande misericórdia para comigo e teu grande amor para comigo. Porque o amor de Deus é esse amor misericordioso, é esse amor que olha para nós e não nos trata segundo as nossas imperfeições, não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas nos olha com um olhar cheio de amor. E a gente aprende, desde criança, naquela musiquinha do cultinho infantil, de que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então Deus é esse Deus que é amor. Ele não só ama, como ele é o próprio amor. Assim como Jesus, ele é o amor encarnado, e como o Espírito Santo é o amor vivendo em nós e nos transformando a cada dia. Então, já vimos outra característica de Deus, outro atributo divino de Deus. Deus ele é conselheiro, ele nos ensina, e Deus ele é amoroso, ele é amor, ele é misericórdia, tá? Outro atributo que esse salmo traz é que Deus ele é protetor, ele livra, pois tu me livraste das profundezas do Sheol. E a gente vê vários salmos falando sobre esse livramento de Deus, principalmente relacionado ao povo de Israel. Ele fala sobre o livramento de Deus da terra do Egito, fala do livramento de Deus no deserto, sempre vai falando do livramento do Senhor. Tem o Salmo 91 que nós sempre gostamos de ler, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará,
que Ele te livrará do laço do passarinheiro, que Ele não deixará que teu pé tropece em pedra. E glória a Deus por isso, né? Que Deus é um Deus protetor. Agora, meus irmãos, é muito importante a gente destacar uma coisa nessa parte, sobre Deus ser protetor. Nosso Deus, Ele é protetor, Ele nos livra do mal, Ele impede sim que nosso pé tropece em pedra. Porém, uma coisa que devemos estar atentos é que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Ainda mais nos tempos que estamos vivendo, com várias linhas aí que estão querendo trazer para nós, mas que não correspondem com o Evangelho, né? De dizer assim, Deus me protege, então pra quê? Eu não preciso usar máscara, eu não preciso me vacinar porque Deus vai me proteger, eu tô bebendo água, tô me alimentando direitinho, Deus vai me proteger. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara, e mais, Jesus é muito claro quando Ele fala pra gente não tentar o Senhor nosso Deus. Quem ficou falando assim, não, pode pular aí do monte, Deus vai proteger, Deus não protege? Essas palavras não são de uma pessoa de fé. Essas palavras são do inimigo tentando Jesus no deserto. Vocês lembram disso? O inimigo, quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele usa esse argumento, né? De que não se preocupe, Deus protege. Pode se jogar de cima desse monte aí, que Ele vai mandar anjos para poder proteger você. Hoje em dia ele estaria falando, não precisa usar essa máscara não. Vacina? Pra quê? Não precisa não, Deus te protege. Então, muito cuidado, irmãos, com esses argumentos que parecem ser bíblicos, mas na verdade, muitas vezes é o próprio inimigo querendo argumentar com a palavra, que ele gosta muito de fazer isso, e fazer uma coisa que é anti-evangelho, né? Que é anti os princípios bíblicos. Então nós devemos sim confiar em Deus, nós devemos sim ter fé nele e saber que ele nos livra, mas nós não devemos nos expor a riscos, nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, porque esse não é o objetivo, né? Não é esse o propósito que ele tem para nós, certo? Então, dando continuidade ao texto, no versículo 15, ele fala de vários atributos. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo. Compassivo vem da palavra compaixão. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra muito interessante, que eu gosto bastante. E eu gosto muito quando, no Novo Testamento, quando se vai se referir a Jesus, fala que Jesus ele olhava para as multidões e ele se movia-se de íntima compaixão. Eu pesquisei alguns significados da palavra compaixão e alguns me chamaram a atenção. Só um minuto. Um deles falava sobre a origem da palavra, né? Que tinha a ver com vísceras, é algo visceral, algo intrínseco. Então é algo que mexe com a pessoa de uma maneira visceral mesmo. Então Jesus ele se movia por aquelas pessoas, era algo que mexia com ele. E o outro significado que eu vi, meus irmãos, em relação à compaixão, diz assim. Eu achei bem interessante. Apesar de essa não ter sido uma tradução bíblica, né? Mas fala assim: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. E aí fala assim: participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. E eu achei esse contexto muito interessante, né? Sobre essa participação espiritual no sofrimento do outro e que os impulsiona a ir ao outro com sentimento de ternura, a ir até o outro com um olhar cheio de amor. E é assim que eu vejo o Senhor tratando a gente, né? Assim que eu vejo Jesus olhando para nós e é assim que nós devemos olhar para as pessoas também, com esse olhar cheio de compaixão. E ele vai continuando, fala que Deus é compassivo e misericordioso, a palavra de novo. Em outras versões fala bondoso, e essa bondade de Deus é algo que deve ser sempre enfatizada, né? Porque Deus ele continua sendo bom, ele continua sendo bom o tempo todo, como nós sempre cantamos, né? E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, não pode se restar dúvida de que Deus é bom. Na verdade, foi inclusive uma das formas que o inimigo fez para tentar Adão e Eva no deserto, né? De fazer eles desconfiarem dessa bondade de Deus.
Ah, não, isso aí ele só disse para vocês não comerem desse fruto, porque ele sabia que no dia que vocês comerem, vocês iam ter mais conhecimento que ele, né? Como se Deus tivesse ali sendo maldoso, né? Não sendo bom, não querendo o melhor para o ser humano. Isso é uma mentira, tá? Nosso Deus, ele é um Deus bom, mesmo que muitas vezes nós não consigamos entender completamente o que acontece no mundo, o porquê acontece. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que Deus continua sendo bom, independente das circunstâncias. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, e ele é bom o tempo todo e sempre quer o melhor para nós. E ele vai continuando, né? Ele é muito paciente, rico em amor e em fidelidade, em bondade. E se vocês perceberem, meus irmãos, essas características, né? Vê se vocês lembram de algum lugar que é dessas características de paciência, fidelidade, bondade. São características do fruto do Espírito, não é mesmo? Então, essas características são características que nós podemos desfrutar também através do Espírito Santo de Deus. E termina falando que o Senhor me ajudaste e me consolaste. Esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, ele é ajudador e ele é consolador. E a lição encerra, meus irmãos, lá em Provérbios 8. E em Provérbios 8, fala sobre a sabedoria de Deus. Exatamente. E a partir do versículo 22, eu não vou ler todo, tá? Mas ele fala assim: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. E aí esse texto ele vai descrevendo a sabedoria e Deus soberano sobre tudo, e essa sabedoria que existia desde antes da fundação do mundo, ou seja, ela é uma sabedoria que ela é plena, é uma sabedoria que ela é insondável para nós, meros mortais. Esse texto, inclusive, traz como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? Ele personifica uma pessoa. E algumas pessoas fazem, inclusive, a relação com Cristo, né? De Jesus estar com Deus antes da criação do mundo e dele ser a palavra, que a partir dessa palavra se faz a criação. E é bem interessante também, porque ele traz a sabedoria, em um dado momento aqui, como um arquiteto ali, ó. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Então, a alegria é trazida dessa forma também. E para finalizar, meus irmãos, esse texto falando justamente sobre essa sabedoria divina de Deus, que é insondável, gostaria de ler para os irmãos um texto que fala muito do Senhor e fala também sobre como nós sempre temos mais e mais a conhecer do nosso Deus, que é aquele hino que está em Romanos, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que nós possamos a cada dia nos esforçar para conhecermos cada vez mais esse Deus maravilhoso, essa sabedoria insondável, essa profundidade de riqueza, de sabedoria e de conhecimento de Deus, e que possamos assim a cada dia nos assemelharmos mais a mais a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso Mestre. Amém? Muito obrigado, Sara. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, minha querida irmã. Amados irmãos, é isso que nós vamos estar estudando esse trimestre. Nós vamos procurar conhecer um pouco esse Deus. E como é que nós podemos conhecer mais esse Deus? Mais das características desse Deus? Estudando a sua palavra. É o que a própria declaração da Convenção Batista Brasileira diz, que todo o seu conhecimento, a descrição feita da pessoa de Deus, presente da declaração
doutrinária da Convenção Batista Brasileira toma como base os textos da Escritura Sagrada. E é assim que nós vamos estar conhecendo um pouco mais desse Deus durante os próximos 3 meses, julho, agosto e setembro. O irmão está gostando da nossa EBD? Dê um clique aí embaixo, ó, dizendo que está gostando da nossa EBD. Domingo que vem, mais uma vez estaremos aqui com novos professores, mas seguindo, dando sequência ao estudo da doutrina de Deus. É isso que nós vamos estar estudando esse trimestre. Se o irmão não assistiu a aula nesse momento, pode assistir à tarde, quando voltar da igreja, pode assistir na segunda-feira, mas o importante é que o irmão acompanhe o estudo para poder o irmão possa pegar todo o estudo do trimestre, todo o aprendizado do trimestre do que nós estamos estudando, até porque não vai ser um livro específico, nós vamos estar pegando vários trechos das Escrituras Sagradas. Eu espero que o irmão tenha gostado da EBD de hoje, que o Senhor Deus nos abençoe e dizer que domingo que vem tem mais EBD. Um grande abraço a todos.